estamos aqui ao lado de Argel Afonso. Possivelmente, eu diria que eu tenho certeza, que ele é a pessoa viva que mais sabe sobre o Fluminense. Nascido no Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1931, no bairro da Tijuca. Senhor Argel, o que é o Fluminense? O Fluminense, para os tricolores, quando não é a segunda casa, é a primeira. Depende como você use e abuse da convivência nas Laranjeiras, ou até em Xerém, ou agora, proximamente, no novo centro de treinamento. Mas eu cheguei ao Fluminense em 1949, mas foi difícil, porque desde 1946, eu que já torcia pelo Fluminense, não conhecia direito a história do Fluminense, empolgado com outras coisas, estudos no Pedro II naquela época. Mas aí eu recebi do meu tio, descendente de italiano, como logicamente eu sou da terceira geração de italiano, um boletim que se chamava Boletim do Fluminense. E na capa, sugestivamente, tinha a fotografia de um garoto chamado Silvio Kelly, que depois todos conhecem como bom presidente que teve o Fluminense, como ótimo presidente que teve o Fluminense. Mas então eu soube que era uma edição comemorativa do aniversário e que a data do aniversário do Fluminense era 21 de julho. Então, hoje em dia, eu poderia dizer, como aquele filme Nascido em 14 de julho, eu poderia dizer assim, nascido em 21 de julho. Então, havia muito mais coisa importante me dizendo que eu tinha que, mais do que ser fluminense apenas, tinha que participar de alguma coisa, de alguma maneira, na história do Fluminense. Então, em 46, eu resolvi que entraria para sócio. Mas naquela época, para ser sócio do Fluminense, era uma batalha árdua, porque o Estatuto do Fluminense previa um quadro de associados. Então você tinha quase 30 mil sócios, e o Fluminense não aceitava mais sócios dentro de cada categoria, desde proprietário até contribuinte, dentro de uma cota. E você precisava, então, ter uma vaga para entrar. E eu esperei essa vaga até 1949. Quando eu entrei no Fluminense, para mim foi fácil, porque o Fluminense, naquela época, era um clube ainda de muitas tradições que tinham vindo da época da fundação, e gente mais nova dificilmente chegava a diretor do Fluminense. Mas eu tinha uma gazua, porque o Preguinho, João Coelho Neto, que foi o maior atleta que o Fluminense teve, já conhecia meu pai, da época que meu pai apitava jogos de amadores, do campeonato de amador, antes de se implantar o profissionalismo no Rio. E o Preguinho me acolheu logo, e essa acolhida me propiciou que o que eu não conhecia da história do Fluminense antes de eu entrar, me fosse contado por aqueles que o Preguinho me apresentou, a começar pelo Elfa. O Elfa, que tinha sido tanque, tinha sido um inglês que tinha chegado no Brasil para ensinar, tinha jogado no Liverpool, que era a cidade dele, o clube da cidade dele, e tinha chegado ao Brasil para ensinar no Andrews matemática e inglês, acabou levado pelos alunos dele para treinar no Fluminense, e foi o primeiro tanque, que se chamava centroavante, ou centerfor, como se dizia na época. Aí eu conheci a jogar pelo Fluminense. E aí eu conheci Zezé Guimarães, que tinha sido grande time tricampeão, Marcos Mendonça, através de Preguinho, Laís. Todos esses moravam praticamente já, circulavam ali em torno do Fluminense, moravam ali pelas cercanias, Pinheiro Machado, Moura Brasil, Soares Cabral, Laranjeiras, o máximo que moravam Largo do Machado. E aí então eu soube, através deles, da história que eu não vivi. Mas a partir daí eu consegui, sorte minha, viver intensamente a história do Fluminense. Porque depois, eu além de ser o diretor, eu fui membro da comissão do cinquentenário. Depois eu fui diretor de várias categorias no Fluminense. Quando eu fui trabalhar em jornal, por afinidade, mandaram que eu cobrisse o Fluminense. Então eu estava lá diariamente, até diziam assim, você é um daqueles que bate o ponto no clube. E eu acompanhei toda a história a partir de 1949 ao vivo. Então peguei, por exemplo, esse final de década de 1940,
que tinha sido uma década ruim para o futebol do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense fora campeão em 1941, tiveram um torneio municipal decantado até hoje com o gol de bicicleta do Orlando, na final contra o Vasco. Em 1949 foi o auge, talvez, da década, com a conquista da Taça Olímpica, mas foi praticamente uma década perdida. Então, a partir daí, surgiu uma nova concepção no Fluminense. O Fluminense que tinha implantado o futebol e que tinha trazido, mercê do benefício de que São Paulo não tinha aderido ao profissionalismo, Alaor Prata, que foi presidente do Fluminense, tinha trazido basicamente a seleção brasileira, a seleção paulista para jogar pelo Fluminense. Foi o grande tricampeonato, depois com o intervalo de 1940 e depois o bicampeonato de 41. Então, eu peguei essa fase que não foi boa, mas em compensação, como o profissionalismo já demandava muito aporte de dinheiro, João Coelho Neto, mais Baeta Neves, mais Otávio Faria, mais Luiz Larreta, mais Walter Vasconcelos, resolveram que o Fluminense teria, para não empenhar muitas cifras no futebol, que fazer o seu time em casa. E aí então começou a chamada renovação de valores, que o Mário Filho chamava de time de brotos, que era comum naquela época você chamar o adolescente de broto. E o primeiro grande astro que surgiu desse movimento foi Pinheiro, realmente em 1949 surgiu e que depois ficou tanto tempo no Fluminense, não só como jogador, mas como técnico. Mas antes a gente teve que gramar de 41 até 49 uns times assim meio esquisitos no Fluminense, onde jogava, por exemplo, um estudante de engenharia chamado Emílio Ibrahim, mas em compensação você tinha uma coisa paradoxal, um jogador chamado Carnaval, que eu nunca vi jogar, não sei se feliz ou infelizmente, que me desculpe ele ou a família se ainda estiver por aí. Mas então começou a década de 50 já sobre alguns auspícios bons. Primeiro, com o cinquentenário do Fluminense. Em segundo lugar, com a Taça Rio, com a Copa Rio, que o Fluminense foi campeão em 52. E terminou de modo auspicioso. Em 57 nós fomos o primeiro clube carioca a ser campeão do Rio São Paulo, campeão invicto, por sinal. Depois houve o grande time de 59, que era o time de Valdo, Telê. Telê também cria desde o juvenis do Fluminense. Depois esse time ainda conseguiu mais um feito expressivo na taça no Rio São Paulo também. E em 59 para mim foi um dos melhores times que o Fluminense teve, que eu vi pelo menos, embora o pessoal mais antigo falasse muito do tricampeonato que começava com Marcos Mendonça e acabava com aquele time, aquele ataque fabuloso que era realmente comandado pelo Elfa. Mas aí houve 50, que já foi um ano de sobrevivência, e veio o ano de 60, que aí foi talvez melhor, porque logo de saída nós tivemos o campeonato de 63, o campeonato de 64, tivemos prestes a ganhar o campeonato que perdemos com um empate assombroso, Maracanã sobrando gente, saindo gente pelo ladrão. Em 63, naquela decisão que o empate bastou para o nosso adversário ser campeão. 64 foi o grande time. E aí chegamos então a 69, que foi o outro grande time que o Fluminense teve. Realmente 69, 70 e 71 foi um time espetacular, comandado por João Boeri, que era o vice-presidente de futebol, mas tendo uma coisa que eu acho importantíssima na história do Fluminense. Porque hoje em dia o presidente de cada clube é muito acessível. E naquela época, não só o presidente do Fluminense, mas o presidente de todos os clubes eram colocados num patamar completamente diferente. Eu me lembro que, por acaso, onde eu vivia, o presidente Francisco Laporte chegava no restaurante do Fluminense, todos se levantavam. E o presidente Francisco Leitão Laporte, ele conseguiu uma coisa. Ele dizia uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é as especulações da imprensa. Ele
ele colocou no Fluminense uma ordem, que todo o assunto que tivesse pendente fosse levado ao conhecimento da imprensa, embora dissesse a quem cobrisse o Fluminense, que fizesse a cobertura diária, que aquilo era sigiloso, que aquilo estava sendo só comunicado para que não houvesse divergência em noticiário. Então, toda sexta-feira, depois do treino coletivo, que era às sextas-feiras, geralmente porque o jogo era domingo ou sábado, ele reunia no almoço os jornalistas que cobriam o clube e expunha claramente todos os problemas que estava vendo e pedia colaboração a fim de que eles, se não pudessem ser resolvidos, pelo menos pudessem ser esclarecidos de maneira correta, de maneira sem qualquer invenção. Esse foi um grande presidente do Fluminense, porque o Fluminense tem vários grandes presidentes. Nós tivemos o Mário Polo. Mário Polo, para mim, pode ter tido alguém mais inteligente que ele, igual, mais do que ele foi difícil. Ele criou um disco que depois o Salgueiro levou através do Nelson, que foi presidente do Salgueiro, que era o seguinte: o Fluminense não é melhor nem maior, é apenas diferente. Então ele criou isso, e uma frase que pode ser usada de qualquer maneira, em qualquer lugar, não só na política interna do clube, mas dos clubes, mas até da própria política nacional, que ele dizia o seguinte: vai chegar tempo em que no Fluminense, para ser presidente do clube, quem pode não quer, e quem quer não pode. Então, nós tivemos presidentes desses tipos. Tivemos o Marcos Carneiro de Mendonça, que foi o iniciador de uma estirpe de presidentes, que depois tivemos Fábio Carneiro de Mendonça, que depois tivemos o Gil Carneiro de Mendonça, e essa estirpe nós tivemos Alaor Prata, que foi prefeito do Rio de Janeiro, e que é engraçadíssimo, porque o Fluminense tinha estatuto, você podia refazer o estatuto sem período de intervalo entre um e o outro. Então, tinha ano que o Fluminense teve 3 estatutos votados diferentemente. E Alaor Prata resolveu, de uma maneira drástica, acabar com essa farra estatutária. Durante o período dele, ele dirigiu o Fluminense através de folhetos de conduta. Você tinha como devia se conduzir na parte social, como devia se conduzir na parte de jogos de futebol, como devia se conduzir na piscina, e por aí adiante. É uma coisa interessante que eu acho que nunca outro clube teve. Mas era uma época em que não era ainda, em 1936, não era ainda a ditadura de Getúlio, mas já era uma pré-ditadura, era um sistema em que o presidente do clube podia ditar isso. Ter um clube sem estatuto, mas com regulamentos de modo de agir. Depois nós tivemos Jorge Frias de Paula, nós tivemos uma gama de presidentes, não poderia citar todos eles, Ângelo Chaves, Arnaldo Santiago, o próprio Gil Carneiro de Mendonça, Jorge Frias de Paula, e a gama que chegou depois com o Laporte, com o Davi Ficho, que o Davi Ficho pegou uma fase tremenda, que foi aquela fase de você sair da primeira divisão, cair para a segunda 2 vezes, cair para a terceira, e você conseguir se recuperar. E tivemos também o Manuel Schwartz, que foi outro grande empreendedor, com aqueles célebres campeonatos da década de 80, e depois aí vem essa gama fabulosa também de grandes empreendedores, porque às vezes a gente critica o presidente do clube, mas é meio difícil você amadoristicamente presidir uma empresa que hoje em dia, com o aporte de dinheiro que tem os clubes, presidir uma empresa que carreia, além de vários interesses e de paixões, a parte comercial e a parte financeira. Nós temos, por exemplo, o presidente Peter Simpson. Ele teve uma coisa que eu gosto sempre de elogiar. Ele colocou, já que o presidente do clube, hoje de um clube, qualquer que ele seja, não pode ficar 24 horas por dia no clube, acabou-se a época dos magnatas, como foi Arnaldo Guenli, e grande patrono do Fluminense, mas ele colocou uma coisa que era necessária: um diretor executivo, um diretor remunerado,
que cuide do dia a dia, cuide da rotina do clube. Isso aí foi importante, eu acho que foi um passo dado na gestão do Peter. E como outro passo dado também, foi importante, foi a construção de um novo centro de treinamento. Embora Xerém tivesse sido um grande marco na gestão não mais do Silvio Kelly, mas sob o comando do Silvio Kelly, João Avelange, já foi um grande marco no Rio, porque nenhum clube antes tinha um centro de treinamento. Embora aquele centro de treinamento tivesse sido destinado não só à divisão de base, mas também à divisão principal, ele convencionou-se depois que ele só serviria para a divisão de base. E está lá criando até hoje craques que o Fluminense tem feito em profusão, como já tinha feito quando Preguinho, Otávio Faria, Baeta Neves, Luiz Larreta, Walter Vasconcelos resolveram implantar a renovação de valores. O Fluminense foi o pioneiro no futebol do Rio, foi o pioneiro na profissionalização, foi o pioneiro na renovação de valores, na criação de craques, criação de jogadores de escola dentro dos seus limites, culminando essa teoria, que já tinha tido frutos com jogadores que entravam no time de cima, culminando com praticamente um time quase inteiro, a não ser com Cláudio Adão e com Gilberto, que foi o time campeão de 80, depois de umas vacas magras, depois da máquina de Francisco Horta, nós tivemos umas vacas magras e só recuperamos através de um time basicamente formado em casa, que era o time que tinha Paulo Goulart, Edinho e por aí afora, que todos vocês conhecem e sabem, não sou eu que vou repetir esse time, que só tinha 2 jogadores trazidos de fora, Gilberto e Cláudio Adão. Aí, poderia dizer que seria Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho, Rubens Garax, o Delei e Mário, Robertinho, Gilberto, Cláudio Adão e Zezé. Isso quer dizer o seguinte, que como eu citei, o Walter, como bom torcedor do Fluminense, sabe o time de cor. 9 jogadores. Então eu não estava errado. Todos sabem o time de cor, o time que foi campeão de 80, que resgatou uma ideia que tinha vindo dos anos 40. E esse foi o grande mote que depois que o Preguinho foi campeão de todos os esportes praticamente, foi um nome no atletismo, na natação, o waterpolo, não só do Fluminense, mas do Brasil. Ele também foi o iniciador e foi o propulsor de uma coisa que está varando o tempo. Hoje em dia todo mundo quer formar valores, mas quem começou justamente com isso chama João Coelho Neto. Ageu, me diga o seguinte, você já me falou em off, mas diga qual foi o maior time do Fluminense que você viu jogar? Eu ainda acho que foi... Aí fica difícil, porque acontece o seguinte, o time de 69, 70 e 71 foi uma coisa espetacular. Era aqueles times que entravam em campo e você não perguntava se vamos ganhar, de quanto. E o time realmente da década de 80 que foi. Porque na realidade o time chamado A Máquina, ele foi um bom time. Não quer dizer nada, mas o Fluminense de bons times tem desde a década de 1910. Mas de encher os olhos, o time que você, do goleiro ao ponto esquerdo, você sabia que realmente enchia os olhos, não só na parte técnica, na parte tática, na parte de dedicação, de empenho, de luta pelas cores do Fluminense, você sabia que eram esses times. Nós tivemos, claro, na Máquina nós tivemos Rivelino, nós tivemos Mário Sérgio, nós tivemos Pintinho, Pintinho ainda jogando, que depois foi embora para o Vasco e daí para o Sevilha, mas tivemos todos esses jogadores. Mas como eu tenho uma teoria, sempre tive no futebol, eu sou mais time do que jogadores. Eu acho o seguinte, eu faço até uma comparação meio esdrúxula. Você gosta de sorvete, você gosta de bacalhau, você gosta de estrogonofe, você gosta de banana assada. Joga tudo no mesmo prato
não dá nada. Então, para mim, você tem que ter harmonia. Então, quando eu falo nos times que me encheram mais os olhos, era a harmonia que havia no time, não só com uma parte técnica, uma parte tática, e como também aqueles conjunto que te enchia os olhos. Vamos ver, esse time de 69, que foi campeão, depois campeão brasileiro de 70, tinha lá o Félix Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e o Didi Branco, que mora no México hoje, Cafuringa, Cláudio Garcia, o Wilton era o titular. O Wilton, o Samarone, Cláudio e Lula. E não, Flávio e Lula. Porque o Samarone teve doente naquele ano e o Cláudio entrou. E o Cláudio é o que podia chamar um reserva de luxo. Porque o Cláudio entrou e nas partidas decisivas, nas partidas finais, ele foi realmente uma peça importantíssima, inclusive no jogo final. No Fla-Flu famoso, ele, além de fazer um gol, ele ainda deu um passe primoroso para o Flávio fazer um gol. Quem era o nosso técnico? Começou com o Telê, que foi o técnico em 69, e depois passou o Paulo Amaral. Paulo Amaral acabou como técnico em 70 e 71. Foi o técnico. O maior jogador que você viu jogar com a camisa do Fluminense? Tem um jogador que eu acho que é um concurso. Você tem que perguntar qual foi o segundo melhor jogador, porque para gente mais antiga, quando você fizer essa pergunta, invariavelmente será o Castilho. Invariavelmente será o Castilho. Porque o Castilho era o jogador que o time fazia 1-0, ele garantia, ele conseguia garantir um placar. E é interessante porque depois se descobriu por que o Castilho à noite não era tão eficiente. Porque ele era daltônico. Então a bola que se usava na época, aquela bola de couro que se usava de dia, que era uma bola marrom, ele via aquilo, parecia um negócio, uma coisa extraordinária, que ele via aquilo com umas cores retumbantes. À noite, com a bola branca, ele não se havia tanto com o jogo. Mas para nós todos foi o Castilho. E o segundo? Segundo, para mim, olha, segundo é páreo duro. Segundo, porque acontece o seguinte, você tem o que defende, que chama Castilho. Você se perguntasse por posição, eu te diria assim, Carlos Alberto foi muito bom, tanto é que chegou à seleção brasileira com méritos, capitão. Mas um jogador completo na lateral direita se chamou Aldo. Aldo foi completo para mim. Zagueiro de área, nós tivemos o Galhardo, mas tivemos o Pinheiro. Pinheiro, além de tudo, além de depois ser técnico e revelar muitos jogadores, ele foi o marco de uma renovação de valores. Quarto zagueiro, nós tivemos Edinho, nós tivemos Ricardo Gomes. Você vê que torna-se difícil. Lateral esquerdo, nós tivemos Marco Antônio, Branco. Nós tivemos agora, ainda há pouco, que brilha na seleção brasileira, que começou lá infantil, chama Marcelo. Nós tivemos no meio de campo Delay, Denilson, Pintinho, Kleber, como é que eu vou esquecer? Gerson, como é que pode esquecer disso? Nós tivemos Zé Mário, nós tivemos no ataque, nós tivemos o Gil, o Flávio, o Valdo, Samarone, Cláudio, Lula. É difícil. Você vê que é difícil. Você vê que a gente lembrar vai fazer um time de 100. E realmente, quando houve a festa do centenário, eu tive um insight aqui e fazer aquele quadro que tem no Fluminense com os 100 maiores jogadores do Fluminense, faltando gente ali. Porque nós tivemos depois, a gente vai lembrando só daqueles que Tim, Romeu, Coelho, o Preguinho, que nunca foi profissional, sempre jogou como amador, nós tivemos Hércules, nós tivemos o Russo, nós tivemos... Então, fica difícil, aquele mural de 100, para mim já vai para 200, 300 ou mais, mas isso fica quando o Fluminense fizer 200 ou 300 anos, que eu garanto, eu não vou organizar isso. Você que já foi tudo do Fluminense, você hoje é um benemérito. Grande benemérito. Grande benemérito. Apesar do tamanho, grande benemérito. De uma coisa que eu lhe perguntaria, o seguinte, como é que divide o Fluminense social do Fluminense do futebol?
Acontece o seguinte, muita gente faz diferença, tem até um grupo que quer dividir o Fluminense em futebol, social e esportes olímpicos. Eu parto do seguinte princípio, e a história, os exemplos estão aí. Todo clube que se dissociou ao futebol do social acabou morrendo como futebol. Porque acontece o seguinte, a não ser na pelada, que também já não existe mais, porque não tem campo de pelada, ninguém arruma time de chuteira debaixo do braço na esquina. Você tem que ter um clube. Para você ter um clube, você tem que ter uma vida social. Você tem que ter alguma coisa que congregue aquele pessoal de uma outra maneira que não seja na arquibancada. Porque na arquibancada é fácil. Arquibancada você xinga, arquibancada você torce. Agora, no clube social, é que você ganha o amor direto pelo clube. O clube não é só a entidade física, o clube é o time de futebol, não resta dúvida, mas o clube também é atividade esportiva, o clube é atividade social, é a congregação, é a tua, como começamos, é a tua segunda casa. Se não é a primeira, tem que ser a segunda, onde você vai levar a sua mulher, a sua família, para conviver com os seus amigos. Você não vai ter, hoje em dia, numa cidade como o Rio de Janeiro, especialmente, numa cidade que se tornou perigosa, você não vai viver na rua ou viver em qualquer lugar com a sua família. Então você leva para o clube, para onde você sabe que você vai ter um mínimo de segurança, você vai ter um mínimo de convivência social, amizade, etc. Tal. Então eu digo isso. Não, essa divisão, para mim, nunca existiu. Eu entrei num clube, em 1949, que era um clube que tinha a parte do futebol, a parte social e a parte de esportes amadores, que se chamava na época, totalmente interligada. Você ia a um jogo de voleibol e você via jogador de futebol assistindo o jogo de voleibol. Você ia a um jogo de waterpolo e você via jogador de basquete assistindo, ou jogador de futebol assistindo o jogo de basquete e torcendo por. Então, essa divisão foi feita mais pelo progresso, até entre aspas, pelo progresso da cidade, pelo progresso dos esportes e pelo progresso da vida comum. Nós fomos criando ilhas. Vamos criando ilhas na nossa vida, no nosso clube, vamos criando esse tipo de ilhas, que não deve existir. Eu acho que tudo esses são círculos que deviam ser conjugados e harmônicos, porque quando o objetivo é um só, não há razão de haver divisão, não há razão de haver divisão num clube, divisão política, divisão por atividade, não tem que haver isso, tem que haver quanto mais união, porque da união é que nasce a força. Se você não tiver união, a força vai embora, você fraqueja, você acaba como acabaram, desde que a história do mundo existe, o segmento que acabou fraccionado, acabou vencido. E isso aqui que nós não desejamos para o Fluminense. E continuamos não desejando. Não sei se é tradição, não sei se é conservadorismo, não sei o que é. Eu sei que é amor ao clube e que a gente escolheu para torcer. Senhor Agil, o senhor teria um segundo clube de coração? Seria, digamos assim, o Fluminense Júnior ou infantil. Segundo, me perguntaram uma vez o seguinte: por que time você torce em São Paulo? Eu, em São Paulo, torço pelo Fluminense. Mas o Fluminense diz: não, mas eu estou lá torcendo pelo Fluminense. Uma alegria, algo inesquecível do Fluminense. Uma grande alegria. Eu não participei, porque eu cheguei depois. Mas o que me contaram do dia em que o Fluminense ganhou a Taça Olímpica foi um marco na história do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense passou a Olimpíada, infelizmente, em branco. O Fluminense é o único clube do futebol do mundo a ter a Taça Olímpica, que premia aqueles que administrativamente ou esportivamente são considerados pioneiros e ótimos em desempenho. O Fluminense é o único clube das Américas, clube de futebol do mundo, o único clube das Américas a ter a Taça Olímpica. E é o último clube a ser premiado com a Taça Olímpica. Por quê? Porque depois de 1949, o Comitê Olímpico Internacional resolveu que só
só concede o prêmio a instituições ou grupos, não mais a clubes. E o Fluminense então tem isso. E vou dizer mais a você, é que o Fluminense perdeu essa oportunidade, infelizmente, de estar presente na Olimpíada, mas deve ter sempre isso em mente, que o Fluminense, que foi pioneiro no futebol do Rio, que foi pioneiro do profissionalismo e que foi o ganhador da Taça Olímpica, ele tem umas coisas que precisam ser desmistificadas. E eu aproveitaria para dizer uma que é a principal. Quando se fala que o Fluminense era tão elitista que não aceitava negro no seu time. Primeiro, que o primeiro clube a aceitar negro jogando no seu time se chama Bangu, que foi criado em 1904 e que a Crônica Esportiva, toda vez que queria substituir o nome de Bangu, botava-se os mulatinhos rosados, porque realmente eram os operários da fábrica Bangu, que eram os ingleses, colocavam os operários para jogar. E foi o primeiro time realmente com grande maioria de negros e descendentes de negros. O Fluminense teve um jogador negro muito antes de todos os outros pensarem nisso, que foi o Carlos Alberto. Carlos Alberto, porque no tempo do amadorismo, é preciso que se frise isso, no tempo do amadorismo a lei obrigava que só podia jogar por um clube de futebol, que era campeonato amador, quem estudasse ou quem trabalhasse. Então, o Carlos Alberto, que veio junto com aquele grupo do Marcos Carneiro Mendonça e etc., que vieram do América, na dissidência do América, eles pegaram e o Carlos Alberto veio junto. Porque o Carlos Alberto era estudante, era protegido do dono do Morro do Turano, que tinha sido dono da avó dele, que era negra, e colocou ele para estudar. E realmente o Carlos Alberto, por ele mesmo, empoava o rosto, que ficou famoso então o Fluminense como pó de arroz, empoava o rosto para esconder a cor. Mas aquilo, é claro, com o suor que escorria durante o jogo, ficava aquelas frestas e se via que ele era negro. Então, tem muita gente dizendo assim, não, a primazia, nós fomos o primeiro que botou negro. Não, não existe isso. O primeiro que botou negro no time chama Bangu, que eram todos negros, inclusive não podiam participar da seleção porque tinham que trabalhar. Os ingleses obrigavam a trabalhar, não davam licença para eles participar de treino da seleção. Então nunca foram para treino da seleção, enquanto amadores. Então são várias histórias que circulam, são mitos que realmente a pessoa tem que desfazer. Como desfazer, por exemplo, por que houve a grande crise do Fluminense em 1912, que saiu o pessoal para ir para o Flamengo, o pessoal do futebol. Porque, como o futebol era amador e não se admitia que se pagasse, tinha jogadores, poucos, do Fluminense, naquela época, que não trabalhavam e não tinham de onde suprir a vida deles. Então o Borghetti foi advogar que eles recebessem. E o Fluminense não concordou que eles receberiam. E eles foram para o Flamengo, e só ficou o jogador, mas eles foram para o Flamengo e lá não sei se ganharam ou se não ganharam, isso aí não me importa. No Fluminense eles não podiam ganhar porque o Fluminense cumpria estritamente as regras determinadas pelo amadorismo. Então, essas histórias é que precisam ser contadas e recontadas para não ficarem reescrevendo a história, especialmente a história do Fluminense, que pouca gente teve a sorte, como eu, de chegar no Fluminense e conviver com os antigos. Depois, chegar a uma fase em que eu fui testemunha de tudo que acontecia. E eu posso, então, dizer que eu vivenciei. E a outra não vivenciei. Mas foi contado por Hércules, Tim, Romeu, aquele pessoal todo que eu convivi com eles quando eles já tinham há muito tempo pendurado a chuteira. Senhor Ageu, a fundação do Fluminense tem na sua história algumas polêmicas. Fala sobre isso, por favor. A maior polêmica na época foi que houve os fundadores, 21 de julho de 1902, ali na Senador Vergueiro, onde hoje em dia a casa foi substituída pelo Colégio Bennett, ali no Colégio Bennett, que era a casa onde foi fundado o Fluminense, mas que depois tinha um grupo de fundadores, tanto é que a ata continua incólume lá. Mas a seguir
apareceu no Fluminense Arnaldo Guenli, e com ele foi um grupo de jovens, todos de alta sociedade, da sociedade chamada Fluminense na época, tanto é que daí o nome do Fluminense, porque quem nascia no Rio se chamava Fluminense. Então, eles entraram no Fluminense e foram considerados fundadores. É claro que todo mundo conhece a saga do Arnaldo Guenli. O Arnaldo Guenli conseguiu com a mãe dele, a Guilhermina Guenli, a cessão do terreno, até que culminou em 1919, 20, na construção de um novo estádio do Fluminense, porque o Fluminense já tinha feito um estádio que depois foi obrigado a desfazer, porque o Brasil precisava de um estádio condizente para os jogos do centenário. Então o Fluminense o governo pediu que o Fluminense construísse um estádio novo. O Fluminense tinha acabado de construir um estádio, construiu outro estádio. E Arnaldo Guenli, então, criou muita ciumeira no Fluminense, porque realmente ele tinha o poder de convencimento, o poder do dinheiro, o poder da iniciativa, tanto é que ele criou o Yacht Clube Fluminense, que hoje em dia se chama Yacht Clube do Rio de Janeiro, que era um apêndice do Fluminense, porque era do Arnaldo Guenli. O Arnaldo Guenli considerou isso estatutariamente como uma sede náutica do Fluminense, que só podia ser dissociada do clube, ou um dissociado do outro, se ambos os clubes concordassem. O Yacht Club fez lá a reunião deles e quis dissociar do Fluminense. E o Arnaldo Guenli, que era patrono do Fluminense, mas que não era mais presidente, ficou irritado com isso, porque ele tinha construído aquilo e tinha querido que isso fosse do Fluminense. Ele pegou a de referendo do Conselho, fez a dissociação. Tanto é que o Fluminense é o único clube de futebol que se conhece, que hoje em dia não, mas antigamente tinha direito a usar aquela flâmula triangular que é própria de clube de regata. Mas aí então, o Arnaldo Guenli foi o grande feitor do Fluminense, grande fazedor do Fluminense. E claro que isso cria ciumeira. Oscar Cox tinha sido um dos fundadores do Fluminense. Dizem os antigos daquela época que o Oscar Cox ficou algo enciumado com a preponderância do Arnaldo Guenli. Foi para a Europa e, infelizmente, se dissociou do Fluminense, se afastou do Fluminense até o fim da vida. Tanto é que no cinquentenário e no centenário foram homenageados membros da família dele e sempre lembrando que ele tinha deixado o Fluminense. Mas são histórias mais pessoais, que isso aí não impediram nem que o Arnaldo Guenli fosse o grande patrono do Fluminense, nem que Oscar Cox merecesse o título de grande fundador do clube também. Mas nós tínhamos um estádio que avançava para onde hoje é a Rua Pinheiro Machado, com arquibancada, um estádio com uma capacidade grande, que tivemos lá sul-americanos, seleção brasileira. E como é que é essa história do nosso estádio? Ali quando houve a abertura definitiva do túnel Santa Bárbara, era uma obra de igreja que demorava já 30, 40 anos para ser feita, e que era necessário ser feita. Infelizmente no Rio, quando você tem uma obra e tem que fazer alguma coisa de moderno, só se pensa em duas coisas: viaduto ou desapropriação. Você não tinha nenhuma solução intermediária. Então o Fluminense, que era uma obra gigantesca para a época, não era mais o maior estádio do Brasil, mas era o mais charmoso, talvez, pela situação, com Cristo Redentor olhando lá para baixo. Mas a solução foi cortar o estádio. E ali, quando você cortou uma parte do estádio, você acabou com o estádio. Realmente, aquilo não tinha mais serventia. Nós que víamos o jogo lá, clássico Fla-Flu, Fluminense Vasco, Fluminense Botafogo, ali, casa cheia, não teríamos mais a oportunidade de ver aquilo. E aquilo se tornou praticamente uma relíquia. Não tem mais nem o atrativo e não tem mais a possibilidade de ser usado como estádio. Infelizmente isso. Agora, ali tem uma história engraçada, porque
na frente, quando o estádio ainda era totalmente completo, na frente tinha bilheterias. E era um pátio muito grande, em que tinha todo ele de pedras portuguesas, e ali, durante a hora do almoço, iam os estudantes e operários ali jogar bola no espaço. Era um espaço realmente muito grande ali na frente. E o Afonso de Castro, que foi um vice-presidente de patrimônio que atuou no Fluminense durante 50 anos, pelo menos, ele não gostava porque achava que aquilo danificava as pedras portuguesas. E era a década de 20, foi uma década péssima para o Fluminense em matéria de futebol, talvez a pior que houve para o Fluminense em matéria de futebol. Então ele colocou uma placa ali, dizendo assim: aqui fora é proibido jogar futebol. Aí uns gaiatos puseram outro cartaz lá embaixo, e ali dentro também. Então, tem essas histórias que na época de amargura, dão um pitoresco negócio. Você hoje ri, mas era verdade, porque 1920, aquela década de 1920, foi uma década que o Fluminense só teve mesmo a construção do estádio, o resto todo foi brincadeira. Você disse que o Fluminense foi associado ao Yacht Clube do Rio de Janeiro, porque o Arnaldo Guinle era o patrono dos dois clubes. Mas o Fluminense, mesmo depois da desassociação, ele ainda continuou usando a flâmula, que é um símbolo apenas dos clubes que possuem iate como esporte. E o Fluminense, sem sede náutica, ele continuou usando a flâmula? Não continuou usando a flâmula, mas aconteceu o seguinte: o Fluminense hoje em dia, ele hoje tem o estádio e as dependências do estádio, que é obra da década de 20, do Arnaldo Guinle. Nós temos Xerém, que é um comodato de 90 anos, que foi obtido graças à interferência do presidente João Figueiredo, que era tricolor. E temos agora, está acabando de ser construído, o centro de treinamento da Barra. O Fluminense, talvez dos clubes do Rio de Janeiro, dos chamados grandes clubes, seja o de menor patrimônio físico, porque durante muito tempo não teve o espírito de expansão. E eu acompanhei tudo isso. Eu fui intérprete do chinês, chamamos de chinês, mas que nasceu em Singapura, do terreno da Barra. E o Fluminense teve a chance de ficar com o terreno da Barra, mas naquela época, no Estatuto do Fluminense, tinha uma comissão que mandava mais que todo mundo, chamada Comissão de Engenharia. E a Comissão de Engenharia vetou qualquer coisa naquele terreno sob o argumento que era um terreno de turfa. Então o Fluminense deixou de pagar porque, ao mesmo tempo, essa Comissão de Engenharia disse que aquilo demandaria pelo menos 1 metro de altura de aterramento. Isso aí, no tamanho do terreno que era inviável, você não tinha como arranjar financiamento para fazer esse aterramento e conseguir, então, usar o terreno. E o Fluminense deixou de pagar. O chinês de Singapura, que era de Singapura e não chinês, acabou rindo à toa, porque ele queria que o Fluminense fosse para lá, que o Fluminense tinha um poder político muito grande, e lá na Barra tinha 3 latifundiários. Era ele, um italiano e um brasileiro. Então ele queria que o Fluminense fosse para lá, porque você aí coonestava todos os terrenos mais dele, graças ao prestígio político que o Fluminense tinha. E o Fluminense deixou de pagar e ele já tinha resolvido os problemas deles, problemas de terraplanagem e tudo mais, e riu à toa, porque ganhou aquele terreno de volta. Depois nós tivemos o Vitor Bolsas, quando o hipódromo da Guanabara, o Jockey Clube da Guanabara, que era na Ilha do Governador, aquele terreno que ia até a praia, ele foi, por motivo que já não dava mais vazão ter corrida na Ilha do Governador, dada a concorrência do Jockey Clube brasileiro, ele ofereceu ao Fluminense comprar aquele Jockey Clube, onde está português e hoje chama
Arena Botafogo, já se chamou Arena Luz Brasileira, Estádio Luz Brasileira, o Fluminense comprar numa época de inflação pelo preço e pagar sem correção monetária. E o Fluminense não quis. Depois, o Fluminense teve a chance de comprar mais um terreno na Barra do Carvalho Hoskins, mas não fez uso dele. E o pior foi o seguinte: eu tinha uma coluna na revista do Fluminense que chamada Tricolores em Toda Parte. E numa dessas eu fui entrevistar o Álvaro Dias, que tinha sido vereador, deputado estadual da antiga Guanabara e era ministro do Tribunal de Contas, chamava assim, do estado da Guanabara, e braço direito do prefeito Negrão de Lima, governador Negrão de Lima. Eu fui entrevistar e ele então me contou que não frequentava muito o Fluminense, que ele era mais afeito à regata, clube de regata, vela, remo, etc. Tal. Aí eu perguntei, no fim da entrevista, por que então o Fluminense ele não transformava o Fluminense num clube de possibilidade de ter regata, de ter vela e ter remo. Ele disse, mas o Fluminense não tem essa divisão, e o Fluminense é um clube de futebol. Eu digo, bom, mas acontece, e lá na Lagoa, que seria o terreno, só estão os clubes de regata. Eu digo, bom, mas acontece o seguinte, não tem só clube de regata, nós temos o Monte Líbano e temos a sede do Banco do Brasil. Ele virou para mim e disse, se você resolve isso lá, e nós vamos tacar ficha nesse projeto que eu falo com o governador. Mas o Fluminense não tomou conhecimento, eu acho que não acreditou na minha palavra, ou do ministro Álvaro Dias, que por sinal depois, quando foi presidente do Conselho do Fluminense, toda vez que passava por mim e se lembrava, dizia assim, e o nosso terreno na Lagoa em Argel, e eu não podia dizer nada. Outro caso que seria mais emblemático dos terrenos que o Fluminense, ou das propriedades que o Fluminense foi perdendo, foi agora quando o palacete do Paulo Machado, ali na São Clemente, ele ficou à venda. E eu sugeri ao Fluminense, isso aí não preciso nem dizer, tem testemunha lá, que o Fluminense se interessasse da seguinte maneira, porque a prefeitura estava propensa a comprar aquele palacete. Eu digo, aquele palacete foi do Arnaldo Guedes. Então acontece que depois foi uma família que se misturou, Arnaldo Guedes, Graffré e o Paulo Machado. Os três que acabaram fundidos quase na mesma família. E então eu sugeri ao Fluminense que pensasse com a prefeitura, que a prefeitura, se comprando aquele palacete, e nós teríamos dentro em breve, Olimpíada e Campeonato Mundial, porque, entre parênteses, o Arnaldo Guedes foi o único brasileiro que foi presidente dos dois institutos, tanto da CBD na época, como do COB. Foi o único. Nem o Avelange conseguiu isso. O Avelange foi presidente da CBD e depois CBF, mas não foi do COB. Ele foi presidente dos dois. Então, transformar aquele acervo que sairia, como de fato saiu, do Fluminense, que era a biblioteca do Arnaldo Guedes, que são livros raríssimos, são livros que estão catalogados como raros, e todos os acervos de revistas, boletins, todos aqueles acervos que fossem para lá, junto com os troféus, porque a prefeitura então faria ali um instituto esportivo, cultural, aproveitando a proximidade da Copa do Mundo e da Olimpíada, Arnaldo Guedes, e o acervo fosse para lá. Esse acervo acabou indo para só o de livros e de revistas, não de troféus, mas acabou indo para o COB, onde está lá guardado no COB. E felizmente, sob a guarda de uma antiga campeoníssima de natação do Fluminense, que é a Cristiane Paquelé. Mas isso aí, a Cristiane Paquelé, amanhã pode sair, e nós ficamos à mercê de quem entrar lá. Eu acho que esse acervo tem que ser preservado e deve ser preservado, porque ali está grande parte, ou a maior parte da história do Fluminense. Porque tem outras coisas além de revista. Tem documentos lá, está tudo lá no COB. Graças a Deus, sob a égide do Nussmann, que foi campeão do Fluminense de voleibol, e da Cristiane Paquelé, que foi uma das grandes estrelas da nossa natação. Tá bom. Já viu? Muito obrigado.
Saudações tricolores. Saudações tricolores.